E vou aproveitar porque estamos a falar muito de falar, não é? Estamos a utilizar muito o verbo falar. Eu penso que é importante também transmitir para as pessoas lá de casa que, obviamente, quando vão procurar ajuda, nós falamos, mas depois existem planos de ação. Acho que Existem sim. coisas que as pessoas devem fazer. A mudança nunca acontece só porque falamos, a mudança acontece porque atuamos, agimos. Sim, é a conjugação das duas coisas. A base da psicologia vem, de facto, do falar, do talking cure. Pessoalmente, eu acho que hoje em dia, para a sociedade atual, as pessoas procuram algo mais dinâmico do que apenas o estarem a falar em associação livre e serem acompanhadas nesse processo. Há público para tudo e há um público para isso também. Mas penso que a maioria das pessoas hoje em dia procura, de facto, um encontro a dois na consulta, quer de coaching, quer de psicoterapia, que seja algo dinâmico, impactante, que a pessoa fale, que tenha também algumas respostas, que tenha também alguns instrumentos que possa usar para fazer um plano, criar um objetivo, centrar-se, perceber melhor quem é, perceber melhor o caminho que tem que fazer, os objetivos que tem. Sim, de facto, não. Hoje em dia o trabalho é muito mais dinâmico, é muito mais efetivo. Até porque hoje em dia as pessoas querem tudo para ontem, não é? Foi isso que você andou a estudar durante esses 10 anos do princípio da sua carreira, não é? Como é que eu vou dar isso às pessoas? Tornar as coisas mais... Foi, até porque, sabe, Ricardo, no curso de Psicologia aprende-se muita coisa, nos livros aprende-se muita coisa e aprende-se imensas teorias. Eu, durante muitos anos, tinha muita informação, tinha imensa informação, mas era difícil pôr a informação toda num mapa que servisse para olhar para as pessoas todas. É a tal coisa. Informação é, por exemplo, nós sabermos que o tomate é uma fruta, que é uma informação que não serve de muito, não é? Mas é uma informação engraçada. Conhecimento é sabermos que a salada de frutas não se faz com tomate. Exatamente. Está certo. Então, o transformar a informação em conhecimento, o transformar essa informação em símbolo, é algo que leva sempre muito tempo de prática, horas de voo. E, no fundo, esses 10 anos permitiram-me criar esse símbolo, esse conhecimento que me permite ler qualquer tipo de situação que me apareça. Por outro lado, também existem determinadas teorias, não digo teorias, mas existem determinadas escolas que também sistematizam ou Sim. apoiam em relação à ajuda da pessoa a ação, mas quando falamos de ação, ação física. Ou seja, alguma mudança de paradigma também em todo o sistema neuroquímico das pessoas. Não sei se na Learn to Be existem situações dessas. Sim, sim. Nós temos colegas que vêm de vários modelos da psicologia, colegas que vêm do modelo comportamental, do sistémico, do dinâmico, da hipnose, do coaching. Eu, na verdade, tenho um pouco de tudo isso, passei por todas essas escolas. Mas o objetivo, de facto, é ter uma abordagem integrativa, integradora. Ou seja, se sentimos que aquela pessoa funciona bem, esse tipo de dinâmica mais física, esse tipo de dinâmica mais relacionada com a bioenergética, por exemplo, é essa a abordagem que nós utilizamos. Adaptamos ao que é que será mais fácil desbloquear os primeiros bloqueios daquela pessoa, para aquela pessoa começar logo a sentir algum efeito positivo também na sua vida. Porque estar só a falar da psicopatologia, da doença, da dor, Não motiva ninguém. não motiva, não é? Se a pessoa começar logo a sentir um impacto positivo na sua vida, em coisas práticas, coisas mais tangíveis, coisas que pode fazer ativamente logo, fica muito mais segura até para depois poder lidar com as dores mais profundas. Costumo dizer que é mais fácil chorar no Mercedes do que na paragem do autocarro. Como assim? Explica. Se a pessoa tiver já a sentir um efeito positivo na sua vida, se a pessoa tiver a ver coisas a mudar na sua vida, vai estar mais segura para lidar com os seus fantasmas, com as suas dores, com os seus traumas, com as suas fobias, com aquilo que ela realmente tem medo. Então, sim, respondendo à sua... E no fundo, chorar no Mercedes, se calhar, é mais libertador
do que propriamente chorar na paragem e depois ainda tem que estar à espera do autocarro e depois, se calhar, não tem lugar. Não, mas é interessante É mais porque confortável. pode ser muito, pode inclusive aprofundar a dor em vez de libertar Claro que sim. da dor. Com Claro que isto não sim. estamos com mais a dizer. segurança, lidar com a dor com mais segurança. Com isto não estamos a dizer que, obviamente, que você tendo um Mercedes não vai ter problemas, não é? Claro que sim. Só estou a dizer que tem problemas mais confortáveis. Mais confortável. Pelo menos sentado, não É é? porque ele tem um Mercedes e está preocupado com o assunto. Não chores, Ricardo. O café vem a caminho. Está bem. Bem, agora diga uma coisa, doutor. Quando uma pessoa chega a Learn to Be, qual é a primeira etapa do vosso trabalho? O que é que fazem com ela primeiro, logo ali ao início? É uma primeira consulta. E nessa primeira consulta começa-se logo a trabalhar com a pessoa. Nessa primeira consulta tenta-se logo não só perceber o que é que traz a pessoa à consulta, mas redefinir um pouco aquele pedido e também dar logo algum valor. Nós temos o azimuth de empresa de dar sempre mais valor ao cliente do que o valor que o cliente nos dá a nós. Temos sempre este azimuth. Isso é um bocadinho o que a gente faz aqui com os nossos convidados. Que as estrelas são vocês. E funciona, e funciona. É uma regra, não é uma regra universal. Embora a gente saiba algumas coisas, mas não diga a ninguém. Está bem. A gente sabe umas coisas. Então há essa primeira Então, mas consulta. a primeira consulta é de psicologia. De psicologia, sim. Não é coaching. Ou de coaching, depende do que a pessoa marcar. Procura. Não é? Do que a pessoa procura. O processo de marcação é muito simples. A pessoa pode marcar mesmo através do nosso site. Tem acesso à nossa agenda em tempo real. Pode escolher o sítio, a especialidade, o clínico e a hora que esteja disponível no momento e Eu marcar. creio que, inclusive, no vosso Facebook também dá para. Sim, para diretamente. marcar. Também podem marcar por lá. Eu andei por lá. Ah, sim. Ou podem ligar diretamente e nós agendamos a consulta. E nem todas as pessoas, quando lá chegam, sabem o que é que precisam, não é? Mas existem outros que são, acutilantes. Chegam lá, eu tenho um problema aqui, eu preciso que me ajudem sim. com esta situação. É verdade? É verdade. Embora, no geral, a maior parte das pessoas não sabe o que precisa. Ou seja, sabem até o que precisam, mas a nossa realidade psíquica e emocional é muito económica. Então, vem à consciência aquilo que é mais urgente trabalhar na altura, aquilo que está em crise. E, normalmente, o que acontece é que, acedendo ao primeiro pedido da pessoa e trabalhando esse pedido e ajudando a pessoa a resolver essa situação, depois aparecem as restantes coisas que estão por resolver, que muitas vezes até são mais importantes do que o primeiro pedido. O primeiro pedido até pode ser consequência Claro. das O coisas primeiro que pedido depois são é fonte descobertas de a crise, posteriori. não é? É fonte de uma crise. A crise tem outras coisas por trás que leva a algum trabalho depois a desconstruir e a construir. Como, por exemplo, uma fobia. Uma fobia a qualquer coisa pode estar associada, não é porque a pessoa tem medo daquilo, a pessoa foi aquele medo porque houve um determinado acontecimento naquela altura que fez com que houvesse uma ligação entre o acontecimento exterior e aquilo que a pessoa estava a passar, e a pessoa começa a criar fobias, por exemplo, dessa forma, não é? Sim, é uma comunicação, João. A fobia é uma comunicação. É claro que a fobia tem diferentes leituras dependendo da personalidade da pessoa que a tem, não é? Mas, regra geral, é sempre uma comunicação. Lacan, que é um psicanalista dos antigos da psicologia, dizia que todo o sintoma tem um gozo, ou seja, todo o sintoma tem uma vantagem adaptativa por trás. Aquela fobia existe naquela pessoa ou na biologia daquela pessoa porque cria ali uma homeostasia no equilíbrio psicológico e emocional daquela pessoa. Muitas vezes acontece a fobia ser o deslocamento de um mal-estar que a pessoa sente que não consegue resolver, um mal-estar inatingível, que a pessoa sente que é inatingível, para algo que é tangível, que é o medo de uma coisa específica que pode evitar. Ou seja, transforma um mal-estar que está ali mais difuso em algo que é mais concreto. É uma transferência. Sim.
Não tem que ser sempre essa leitura, mas muitas vezes é essa leitura. É um deslocamento de algo que está por resolver, que é mais difuso. Ainda há muitas pessoas com fobias. Sim, a fobia é algo bastante comum. É algo bastante comum, porque lá está, porque dá jeito. Uma fobia acaba por acalmar. Mais vale eu ter medo de uma coisa que sei qual é do que ter só medo. Não é? No fundo, acaba por ser uma resposta do nosso cérebro para criar um fator de sobrevivência, não é? É, sem dúvida, João. Isto está tudo muito bem feito. De adaptação ao estar, O cérebro sabe bem o que é, não é? Sabe? Mas também é malandro. O cérebro é malandro e passa-nos algumas rasteiras, não é assim? Muitas vezes, João. A mente mente constantemente. Constantemente. É muito importante as pessoas terem noção que nós não somos a nossa mente. Exatamente. E nem somos a nossa emoção. Nós somos o serzinho que tem os pensamentos da nossa mente e que tem as emoções do nosso coração. Claro. Nós somos quem está atrás da mente e da emoção. Por isso a mente, sim, engana muito. É por isso que é necessário nós controlarmos de alguma forma a nossa mente. E é possível, é possível. E não estamos a falar de coisas extraordinárias, estamos a falar da capacidade que nós temos, inclusive, de determinar se vou ou não dar espaço a um determinado pensamento. Uma vez ouvi Sem alguém dúvida, dizer, João. eu posso não impedir um pássaro de pousar na minha cabeça, mas posso impedi-lo de fazer um ninho na minha cabeça. E realmente dúvida, acho sem interessante esta analogia. E nós temos essa capacidade. O que muitas vezes nós não temos é conhecimento de como pôr isso em prática. E vocês dão um bocado dessas valências Sim, a quem claro lá vai. Sim, claro que sim. Não só isso, como também depois faz-se o trabalho de fundo de resolver e pacificar a pessoa. Porque, repare, João e Ricardo, uma fobia, ou por exemplo, tocaram no exemplo da fobia, a fobia existe porque a pessoa não está em paz, não é? Se a pessoa estivesse em paz, não teria medo daquilo, não é? Não teria criado aquele medo. Vai sempre bater a paz interior da pessoa, que toca ali nas questões da autoestima, que toca ali nas questões de estar em paz com o seu valor pessoal, que são coisas mais íntimas, mais antigas, que vêm ali muitas vezes até da relação com os pais, da relação com os primeiros cuidadores. E então tem um efeito cá fora. Porque se a pessoa estiver em paz, se a pessoa estiver em paz com a sua autoestima, não entra ansiedade. Não entra ansiedade. E raramente há alguma pessoa que nós conhecemos que não tenha ansiedade, não é? Baixa autoestima ou ali alguma falha na autoestima é o mal do século. Todas as pessoas têm aqui uma ferida, andam aqui com uma ferida na sua autoestima, no gostarem delas próprias. Ter uma autoestima em paz é estar tão em paz que a pessoa nem pensa na sua autoestima. Claro. Não entra em stress. É tudo o que é para mais ou para menos, em compensar a autoestima em arrogância ou para menos, em medo, timidez, acaba por ser uma compensação de uma falha ali estrutural e antiga. E essas coisas levam tempo a resolver. Às vezes para descobrir. Para descobrir e para resolver. Sim. Só o descobrir, por vezes, já é toda uma aventura em termos de cronologia espaço-temporal, não é? E depois, então, a correção é outro tal processo. Sim. A correção, o medicamento da correção acaba por ser o contrário daquilo que fez com que essa autoestima estivesse ali lesada. Porque o que faz com que as pessoas evoluem, se desenvolvam e estejam em paz com elas próprias é a qualidade de relação que têm ou que tiveram, não é? O que faz com que elas se desorganizem é essa relação não ser de qualidade. Então, quando alguém procura uma consulta de psicologia, mesmo que o psicólogo saiba todas as técnicas, se o psicólogo não conseguir entrar em relação com a pessoa, não serve nada às técnicas, porque é a relação que vai curar. É a relação que vai curar. O psicólogo ou psicoterapeuta entra em relação com o paciente e estabelece uma relação organizadora. O psicólogo simula que tem saúde mental. Simula que é uma pessoa que tem saúde mental e que se está a relacionar intimamente com aquela pessoa. E é nessa relação que o paciente se vai reorganizando. Ou seja, ele se desorganizou-se pelas relações que teve e que pecaram em algumas coisas. E ali organiza-se na relação com o terapeuta. Você já viu onde é que eu trabalho, não é? Quando é que pode me atender?
Também trabalhamos online. Também Olá, Ricardo. Ricardo. Deita-te lá no sofá que vamos já Ricardo. fazer aqui uma consulta. Também Vá, trabalhamos vá. online. Posição Se não tiver freudiana que já. ir a uma Tá bem. clínica.